Então, o que eram as ágoras? As ágoras eram, na verdade, as praças que existiam nas cidades gregas, onde reunia a polis, a assembleia do povo. E ali o povo reunia ao ar livre, e lá tinham então os debates, as homilias, os discursos. Mas no texto específico que nós lemos, o Areópago, onde Paulo está no Areópago. E ele foi levado para o Areópago para ser interrogado, para ser perquirido e inquirido. E o Areópago era, na verdade, um local aberto, onde tinha ali as divindades, os deuses, onde as autoridades iam para julgarem os crimes contra o Estado. Então, os epicureus e os estoicos, você vê aqui nesse capítulo 17, que eles estavam acusando Paulo de herege, dizendo que Paulo estava perturbando, estava trazendo confusão no meio do povo. Os estoicos, os epicureus eram filósofos que tinham a visão da vida, a concepção como que é a vida, como que é o mundo, as pessoas, e os filósofos gregos. E aqui Paulo chega diante dessas autoridades e faz o seu discurso. Ele faz o seu discurso mostrando sobre qual era a sua mensagem. E como Paulo conhecia a cultura grega, sabia de toda a retórica, então ele usa as regras da retórica para poder falar, defender aquilo que ele estava pregando. Interessante que ele fala, olha, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E eu estou vendo aqui um altar a um Deus desconhecido. E é sobre este Deus que eu estou anunciando para vocês. Então, eu quero definir aqui sobre retórica. Nós vimos que oratória é a arte de falar. O discurso são frases bem elaboradas, faladas em público. E a retórica, dentro da retórica, acabamos de ver que a retórica a gente aprende os princípios, as regras para utilizar a fala, para poder o orador articular bem as palavras. O propósito da retórica é persuadir, é convencer e, por que não dizer, seduzir o público, seduzir as pessoas com aquilo que eu irei falar. Então Paulo está aqui no Areópago, neste lugar onde julgavam as questões, os crimes contra o Estado. E Paulo aqui, inclusive, ele fala, olha, este Deus que os vossos poetas dizem é o Deus que nos faz mover e nos faz existir. Então, a palavra homilética, só no século XVII, com os protestantes, que ela então passou a ser cunhada desse jeito. Porque a palavra homilética, que vem do grego, homiléticos, e aí a gente aprendeu a homilia. A palavra homilética, a ideia é a arte de pregar. E pregar o quê? Pregar um sermão, pregar, no nosso caso que estamos estudando, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a pregação é um discurso. A pregação é um discurso bíblico. A pregação é um discurso religioso. Entendeu? Então, eu quero que nós passemos especificamente a homilética. O que é homilética? Homilética é a arte da pregação. E o que é pregação? Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os homens, os que creem, pela loucura da pregação. Então, pregação foi um meio que Deus escolheu. Quem escolheu foi Deus, gente. Para que o evangelho, para que as boas novas fosse anunciada a todo homem, de toda raça, de toda língua, de toda tribo, de toda cultura.
A pregação se tornou a principal atividade da igreja, o meio privilegiado do anúncio do evangelho. De maneira que, se hoje você quiser ser pastor, há pelo menos uma arte que você tem que saber dominar, que é a arte da pregação. Por isso, estamos fazendo esse curso de manhã, domingo, de homilética, de hermenêutica, de exegese, para quem quiser, para você que quer aprender a pregar, para que você possa transmitir o recado de Deus. Porque veja, principalmente a igreja protestante, da qual fazemos parte, privilegia a pregação. O centro da igreja protestante, a qual fazemos parte, é a pregação. Sabia disso? Então, saber pregar é essencial. Você vai ser cobrado e todo o ministério cristão se sustenta nisto. A homilética é a arte de apresentar a verdade de Deus, a verdade que está contida, que está exposta, que é a própria Escritura revelada através do Espírito Santo de Deus, que usou mais de 40 coautores, que o autor principal é o Espírito Santo, para colocar o que está aqui na palavra. São 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de maneira tal que o ouvinte, então, precisa de perceber, através da exposição desta palavra aqui, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa de perceber, descobrir qual a vontade de Deus, tanto para a história, quanto para a igreja, quanto para si. Então escute, em primeiro lugar, a pregação tem um caráter teológico. A Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 1, 9 e 10, desvendando o mistério, ou melhor, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto a da terra. Então tem um caráter teológico. E isso é teologia, falar sobre a centralidade de Jesus Cristo. A teologia é falar sobre aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus quer que saibamos. Por isso que a pregação cristã tem um caráter teológico, que não pode ser questionado, e muito menos desprezado. O objetivo da pregação cristã não é a exposição de ideias filosóficas, fábulas, sabe? Por melhor que elas sejam, por mais bem elaboradas que as ideias, que os ensinos em várias áreas humanas sejam, por mais profundas que sejam os ensinos, mas quem vai pregar, quem propõe pregar a palavra, a pregação tem como objetivo a apresentação da vontade de Deus. Então, espera-se que o pregador seja sempre um canal pelo qual a voz de Deus pode chegar a todas as pessoas. Viu? Então escute bem. Escute, você não é a fonte, você é o canal. Eu sou o canal. Nós não somos fontes. Quem é a fonte? É Deus, é o Senhor. A palavra dele está aqui. Ele é a fonte de toda a verdade, de toda a sabedoria. Ele que nos chamou para pregarmos a palavra. Agora o Espírito Santo que faz com que esta verdade possa ser apreendida por aqueles que vão ouvir a sua pregação, os corações que vão aprender, irão ouvir a mensagem revelada nas Escrituras. Então escute, meu irmão, você que está estudando, você pregador, é apenas o meio através do qual Deus faz a sua vontade e a sua direção será conhecida.
Através de quê? Do que você ensina. É o Espírito Santo que vai usar a sua boca. É o Espírito Santo que vai usar você como instrumento nas mãos dele. Então, em primeiro lugar, a pregação tem de ser teológica, cristocêntrica. Aqui diz sobre a centralidade de Jesus. Porque a vontade do Pai é que todas as coisas se convirjam para Jesus Cristo. O desejo de Deus é que Ele seja o centro do universo. O desejo de Deus é que chegue um dia em que toda a vontade seja exclusiva de Jesus. Por isso que Jesus chamou a atenção para si o tempo todo. Ele um dia disse, olha, para os fariseus, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Não pode haver pregação do Evangelho que não orbite em torno de Jesus Cristo. Para o pregador cristão, toda a Escritura aponta para o Messias. Todo ato divino, inspirado pelos profetas, por Moisés, pelos patriarcas, o que Deus falou com eles, tinha um único objetivo: apontar para a vinda do Redentor. Por isso que a pregação, ela é cristocêntrica. Toda a história aponta para o Messias, todo ato divino, tudo que foi escrito por Moisés, a história de Israel, tudo no passado apontava para Jesus Cristo. Toda a história. Dá para você entender isso? Toda a história apontava para Jesus Cristo. Então, ora você vai ver na Bíblia condições que eram formadas para que o Messias viesse. Ora eram as profecias que apontavam para o Messias, as indicações de como reconhecê-lo. A gente via e vê situações que o povo era preparado para que o Messias pudesse vir, e mesmo assim eles não descobriram. Todo o Velho Testamento, olha, você que está preparando, todo o Velho Testamento foi inspirado, pensando no Novo. Todo o Velho Testamento estava pensando na vinda do Messias Jesus Cristo. Então, nesse curso de homilética, nesta arte de aprender, falar, pregar, é preciso entender que a mensagem, ela tem de ser cristocêntrica. Não estamos falando de Maomé, de Buda, não estamos falando de algum outro guru, de Gandhi, não estamos falando, não é da denominação. A gente vê que muitas vezes o pastor, o líder, o pregador fala muito, mas não fala de Jesus, não aponta o povo para a cruz, para Jesus. Então a pregação cristã tem de ser cristocêntrica. Qual mensagem? E você pode pregar qualquer texto das Escrituras. Ao final as pessoas terão de ter sabido, de ter entendido sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. As pessoas hão de te ouvir e têm de saber, de conhecer, de compreender qual o propósito de Jesus Cristo, quem é Jesus, por que ele veio. Eles precisam entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu, querido? Entendeu, querida? Agora veja bem, a pregação tem de ter um caráter divino, é uma ordem divina. Pregar o Evangelho é um labor divino. Inclusive Jesus Cristo diz em Mateus 16:16: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então é uma ordem, pregar é uma ordem. Por isso que você está estudando aqui homilética. Por isso que nós temos uma turma aí de pessoas que não vão ser pastores, não. Está aberto para quem quiser, para você aprender a pregar.
Então, embora tenha uma ordem de Deus, ela é uma mensagem para o ser humano. A mensagem divina, mas é uma mensagem para o ser humano. Significa que você tem que levar em conta o receptor da mensagem. E quem é o receptor da mensagem? Quem é? É o homem. Você emite a mensagem que recebeu de Deus, agora o seu ouvinte vai pegar e vai aprender e tomar a decisão do que ele está ouvindo. Ele vai definir. Então, o ouvinte é o receptor, é uma mensagem divina, mas é uma mensagem para o homem. O receptor é o homem. E aí você precisa de considerar o homem. Considerar sua forma de pensar, sua forma de expressar, as suas limitações. Ver quais são as perguntas daquela comunidade, daquelas pessoas que você vai entregar a mensagem, a pregação que você propõe, que é uma mensagem de Deus para eles. Entendeu? É preciso saber quais são as crises daquela comunidade. Quais são as crises? O que aquele povo está passando? Qual o sofrimento? Quais as perguntas que aquele povo gostaria de que Deus fazer para Deus e que Deus respondesse através de você? É verdade que tem perguntas que o pregador não vai conseguir responder. Muitas aspirações da alma humana, muitas crises, muitas perguntas, muitas interrogações vai ficar aí. Se não, gente, escuta bem. Se não, você vai acabar respondendo perguntas que ninguém está fazendo, as pessoas não estão fazendo. E você começa a falar, e a pessoa não abre para o evangelho. A pessoa não vai entender o que você está falando. Então nós precisamos de saber, quando eu sou convidado para ir dar uma palestra em alguma igreja, quando eu saio e viajo, eu já pergunto, pastor, vem cá, qual é o problema que vocês estão querendo aí? O que vocês querem que eu trate? Muitas vezes o pregador fica pensando que vai abrir a Bíblia ali e que na verdade vai ser uma mensagem revelativa e não prepara. Isso é irresponsabilidade, com todo o carinho. Apesar que eu creio que Deus é livre para falar. Quantas vezes já preparei um sermão para ministrar na nossa igreja, e até mesmo quando eu vou para fora pregar, principalmente palestras, quando eu vou ministrar para casais, de repente eu vejo o ambiente ali e sinto no desejo de mudar, porque ali você prepara tudo certo, de repente o povo não está bem. Já pensou, você prepara a mensagem, aquela mensagem de vitória, domingo à noite, aquela mensagem para encher o povo de exultação, aí de repente morreu alguém naquela semana da igreja. Então você tem que mudar a mensagem. Vai ficar uma coisa totalmente contraditória. Você vai pregar uma mensagem sendo que o povo está ferido, o povo está angustiado. Então a gente tem de conhecer a realidade. Eu estava vendo um missionário, a história de um missionário que foi pregar lá entre os esquimós, lá no gelo. E aí ele não entendeu por que os esquimós não convertiam. Porque ele começou a pregar sobre o inferno, e falava sobre o inferno, e falava sobre as chamas do inferno, e aqueles esquimós ficavam ali perto. E que contradição, porque para os esquimós o inferno é o gelo. E quando ele falava do inferno, um lugar que é quente, um lugar que tem fogo, os esquimós iam aproximando, porque na mente dos esquimós, quando falava de fogo, eles já sentiam esquentados. E aí ele não teve sabedoria. É aquele caso, você é convidado para poder ministrar uma palavra, né, numa festa, num momento especial de 15 anos de uma garota. Chega lá, você vai falar de inferno. Você vai falar de arrebatamento. Você vai falar de 666. Que é um problema sério hoje. O povo está tudo focado no número 666. O povo está tudo preocupado com a questão agora do chip. Tem nada a ver aquele negócio de chip lá dos Estados Unidos. É preciso conhecer o Apocalipse.
a palavra lá no grego, o que significa marca, o que significa selo. Mas tudo bem. Então, quando você falar com determinado povo, cultura, sabe? É preciso saber o transfundo, o substrato transfundo ali. Você tem que saber com quem você está falando, qual tipo de linguagem que eles entendem. Eu estava ouvindo a história de Richardson, naquele Totem da Paz, quando ele foi pregar lá na Nova Guiné, e aí de repente ele começou a pregar e falar sobre Jesus Cristo, que foi traído por Judas Iscariotes. Só que naquela cultura lá deles, eles homenageavam, eles respeitavam, eles achavam o máximo o traidor. E quando ele pregou sobre Jesus e sobre Judas que traiu Jesus, eles ovacionaram Judas, eles gritaram, porque na cultura lá deles, o traidor era uma pessoa que deveria ser homenageada. E ele então teve de mudar a sua mensagem, teve de entender a realidade daquele povo. Então sabe qual foi o problema dele? Ele não conhecia a cultura daquele povo. Esta é a questão. Então você é o emissor, meu irmão, e você tem que responder as perguntas que as pessoas estão ouvindo, tem que saber o transfundo dele, a realidade, o contexto que aquele povo está vivendo. Não é que a pregação é responder as perguntas das pessoas, não é isso. E não, como eu disse, e a pregação não vai responder todas as perguntas. Pregar o evangelho é levar a vontade de Deus. E a pessoa vai saber através da pregação. Mas você tem de ser claro. Se eles não souberem a vontade de Deus, como eles irão preparar para tomar a decisão? Então, outra coisa, a pregação tem de ter um caráter antropocêntrico. Ela tem o homem também como centro. Ué, pastor, o senhor falou que a pregação é cristocêntrica, agora antropocêntrica também, quer dizer, o homem é o centro, sim. Ela é cristocêntrica e antropocêntrica. Antropocêntrica ou antropocêntrica na forma de comunicação. Sabe? O objetivo. O objetivo é o homem. Antropocêntrica porque você está falando para homens. Então você tem que dominar as linguagens humanas, de modo que para o público, em particular que você vai falar, tem que estar preparado para as abordagens, sabe, consequentes, e as propostas, as demandas. Então se você vai falar com uma pessoa que está com fome, passando necessidade, você tem de entender que ele está sofrendo. É preciso entender que aquela pessoa precisa de ouvir não a mesma palavra que você deu para um homem rico. Qual é a mensagem que você vai dar para aquela pessoa materialista? Muitas vezes é fácil. A gente chega lá no presídio, na cadeia, e fala assim: olha, negócio seguinte, eu vim falar com vocês de uma prisão, eu vim falar com vocês do inferno. Para alguns aquela cadeia já é inferno. Então por que não fala do céu? Por que não fala de Jesus que veio libertar-nos das prisões, do vício? Entendeu? Olha, veja bem aqui, a gente precisa de saber a realidade das culturas. Tem culturas que são extremamente violentas. Então se você for mexer com o pecado, você vai mexer com a violência. Agora tem culturas que não tem violência nenhuma. São culturas materialistas. O Deus lá é a riqueza, é mamon. Lá o mal se manifesta desta forma, o materialismo. As pessoas são frias, não preocupam umas com as outras. Aí lá vai eu pregar, e aí é o problema de alguns pregadores no Brasil, que é fácil pregar no Brasil e fazer apelos. Se você for estudar antropologia e ver a realidade do povo brasileiro, é fácil pregar, falando com o povo, pregar sobre prosperidade, pregar para o povo aqui, porque o nosso povo é um povo sofrido. Agora vai pregar lá
nesses países fora, onde o povo lá já tem prosperidade, já está dominado pelo materialismo, um povo seco. Qual a mensagem que vamos pregar para esse povo? O mal lá manifesta em alguns lugares, em algumas culturas, de uma maneira materialista. É o intelectual, é o cético, é o ateu, é a pessoa dominada por alguns conceitos da bruxaria, do poder do pensamento positivo. E quando a gente for falar do pecado, tem de considerar, sabe, lá o contexto deles. Então escute uma coisa: cada ser humano que você aborda está recheado de perguntas. E Jesus foi um grande pregador. Por que Jesus foi um grande pregador? Jesus sabia a necessidade das pessoas. E Jesus ia bem a fundo na necessidade das pessoas. Ele está no Poço de Jacó, vem aquela mulher e ali começa uma conversa. Jesus não parou ali nas perguntas daquela mulher apenas. Ela tinha perguntas. Ela queria saber o lugar de adoração, se o povo estava certo ou não. Ela queria saber ali se ali era o lugar onde verdadeiramente adorava a Deus, era lá no Monte Gerezinho ou no templo. E Jesus ali, depois de responder para ela, não ficou apenas respondendo as perguntas dela. Jesus respondeu a todas, só que Jesus não parou. Jesus foi além das suas perguntas. Para além das perguntas, ela tinha, ou ele tinha uma palavra para aquela mulher samaritana. Entendeu? Ele não perdeu o foco. Jesus não perdeu o foco. Que era falar do seu propósito. Que era falar de uma água viva, que ela, se bebesse, não teria mais sede. Então escute, querido, você também não pode perder o foco. Quando você for pregar para um determinado povo, você tem que ver o transfundo, a realidade. Qual o contexto daquele povo? A pregação tem de contemplar tanto a vontade de Deus como a carência do povo. Como você vai falar com o rico? É a mesma coisa que fala com o pobre? Tem de saber a linguagem deles. Sabe? Eu fui convidado aqui em Montes Claros tem um tempo para poder, o reitor da Unimontes, ele me convidou para poder, foi eu e um padre, aí a minha parte seria uma meditação de 10 minutos no máximo, e o padre ia lá jogar água no povo, aquela água que eles falam que é água benta. E aí o reitor foi inaugurar a capela no hospital universitário. E eu fui lá. E aí quando chegou lá, eu vi aquela realidade, pessoas ali, famílias doentes, aquela capela foi feita com o propósito ali das pessoas, o católico rezar, o evangélico orar. E aí eu aproveitei aquilo e falei sobre a misericórdia, sobre a realidade de Betânia, sobre a realidade de aquele lugar ser um lugar onde as pessoas poderiam, as famílias, derramar suas lágrimas e pedir ao Deus que era o médico dos médicos. E assim, quando eu terminei, eu vi ali que algumas pessoas estavam quebrantadas. E foi interessante, porque quando eu fui convidado, eu falei: o que eu vou falar neste lugar? O padre lá vai jogar água no povo. Qual a palavra que eu vou dar? Eu não posso perder o foco. E é interessante que aquele momento foi um momento que pessoas foram impactadas. Não é porque o pastor Eugênio estava ministrando, mas com sabedoria, com consciência, eu procurei uma palavra para poder ministrar aquelas pessoas. Entendeu? Então é preciso saber a realidade. Como que você vai falar numa plateia de intelectuais? Ou volta a perguntar, de místicos? Como? De que maneira eu irei falar? Então preste atenção. Estes são os caminhos que eu quero deixar para vocês sobre a homilética, a prática da pregação. Então entenda, a pregação tem um caráter agora também espiritual. A Bíblia diz em Pedro capítulo 1, versículo 21,
sobre isso, que tem um caráter espiritual. Espera-se muito mais do que isso. Exige-se que toda pregação seja fruto da inspiração, e aqui o apóstolo Pedro diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Homens falaram da parte de Deus, movidas, inspiradas pelo Espírito Santo. Na próxima aula nós iremos falar, dentro da hermenêutica, dentro da exegese, sobre as regras hermenêuticas e mostrar a importância da gente buscar o significado das palavras, buscar o significado do texto original, o que Deus queria falar com este povo e tirar de lá para edificar o espírito das pessoas. Então, a pregação tem de nascer de Deus, tem de trazer a resposta de Deus. As pessoas, elas irão querer ouvir a voz de Deus através de você. Apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2,2: o que da minha parte ouvistes e vistes, fale, ensine. Olha, é importante saber que a pregação faz de você uma pessoa importante. Você, como pregador, deve ser a primeira demonstração que a sua palavra é verdadeira. Então a pregação tem um caráter onde você tem de ser o maior exemplo, porque espera-se que o pregador seja alguém que viva tudo aquilo que está pregando. Não adianta falar, o que tem mais ultimamente é pregador. O cara prega, fala bonito, mas dentro de casa está vivendo uma vida derrotada, agride a mulher, vive uma vida desgraçada. Então precisamos de entender que o caráter da pregação tem esse caráter onde você é o exemplo. As pessoas irão ouvir e ver em você. A palavra vai enfiar no coração das pessoas, elas vão entender quando elas começarem a ver que você está vivendo. De vez em quando alguém fala assim: mas Deus usou a mula. Sim, Deus usa e usou a mula. Só que você, escuta, meu irmão, você não é uma mula. Você não é uma jumenta. Mula não pega, jumenta não peca. Concorda, não? Eu estou vendo demais pessoas: mas Deus usou até uma mula. É? Mula não peca, você não é mula. Você foi um ser criado à imagem de Deus. E se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue. E se Deus não te chamou, fica quieto. E essa é a primeira característica de quem vai pregar. Você precisa de conhecer o Deus que você está pregando. Você precisa de saber, ter experiência com Ele, e você já foi salvo. Então a pregação, você tem de ser exemplo. Você tem de ser, as pessoas terão de ver você e falar assim: poxa, aí está, ele fala e ele vive. Eu já ouvi pessoas dizerem: mas Deus usou até uma jumenta, Deus usou até uma mula. Sim, usou, mas só que mula não peca, jumenta não peca. Entendeu? Muitas vezes a pessoa quer despistar, quer falar algo, sabe, para despistar, para tirar o corpo fora. Tem de ter vida. Tem de ter vida, e precisamos colocar nossa vida debaixo do sangue de Jesus. Nós temos de ter uma vida que mostra a veracidade do que estamos falando. Sabe? Não coloque em xeque a veracidade da verdade. As pessoas poderão dizer: será que a culpa é de quem, hein? Porque esse cara prega, mas ele não muda. Ele não tem mudança. Será de quem é a culpa? Então, se não funciona na vida dele, não vai funcionar na vida. É o que aconteceu comigo. Foram até a minha casa as testemunhas de Jeová lá, uns 3 ou 4. E aí depois que eles falaram, eu perguntei: vem cá, vocês têm certeza que vocês irão morar no reino de Jeová? Porque é o seguinte, na verdade, a gente tem de fazer as boas obras, é o que eu estou falando para o senhor aqui, porque a gente tem de caminhar aqui. Foi arrumando
obras. Eu falei, vem cá, vocês não têm nem certeza que vocês vão morar no reino de Jeová e vocês querem falar para mim de um reino de Jeová, sendo que vocês não têm certeza? Que contradição! Aí eu comecei a falar com eles de Jesus, que eu creio em Jesus e que eu irei morar no reino de Jeová, porque eu creio em Jesus e Jesus, a palavra dele é verdadeira, aquele que crê tem a vida eterna. E eles ficaram meio constrangidos, porque assim, quando você chama eles para ajoelharem e pedirem ao Espírito Santo que inspirou a palavra, e orar pedindo a Deus em nome de Jesus para que o Espírito Santo fale, ele sai correndo. Entendeu? Então tem de ter cuidado. A pregação tem este caráter. Você tem de ser o exemplo. Conta-se que um pregador, ele começou a pregar e chegou, falou com um cara assim, vem cá, você está compreendendo o que eu estou te dizendo? Você está me entendendo? E ele disse, olha, eu não estou te entendendo porque a sua vida faz tanto barulho que eu não estou entendendo. Tira esse barulho aí. Porque o cara não tinha vida. Somos imperfeitos, gente? Somos. O segredo não é errar, mas sim arrepender e mudar. Esta é a diferença de quem é servo de Deus, nova criatura. O servo de Deus não fica sem pecar. A diferença é que ele apenas não pede perdão, mas arrepende dos seus pecados e muda. O Cristo que nós ministramos, que nós ensinamos, deve estar mostrando em nós que a nossa experiência com Ele é uma experiência verdadeira. Agora, rapidinho, o pregador é a principal, então, prova de que ele está falando a verdade. Agora vamos ver o traje do pregador. Qual será o traje que o pregador deve usar? Sabe, no decorrer dos tempos nós vemos que as pessoas têm se transformado traje no traje. Então depende do público que você vai dirigir suas palavras, você poderá ser informal. Na nossa igreja, por exemplo, se você for pregar lá de blusa normal, não tem problema. Se você vai na comunidade onde eles querem que use o terno, a gravata, use. O pregador não é maior do que a comunidade que ele vai pregar a palavra. Se você vai pregar lá em BH, na caverna de Adulão, não vai de terno para lá não. Pessoal tudo tatuado, pessoal que aquele pastor, Deus tem dado uma visão para ele trabalhar com esse pessoal aí que envolvido em drogas. Agora, quando você vai no lugar onde o pessoal usa terno, use. E escute, o pregador não pode chamar atenção para ele mesmo. Usa aquele terno chique demais, aquela gravata, aquele sapato. Tem alguns pregadores, meu Deus, usa aqueles sapatos vermelhos, aquele sapato, ainda fala na frente, eu comprei sapato por $2.000. Numa comunidade, pessoa humilde, pobre, que ganha um salário mínimo aqui em Montes Claros, ou... vou calar a boca. Está ali para poder fazer um desfile de moda. Um terno caro, esse terno custou, gente, olha, R$4.000. Para que isso? Não chame atenção, não fique com apetrechos. De repente é uma caneta que você colocou assim no bolso, ó, e está chamando muita atenção. Não seja exibido. Cuidado com a vaidade. O pregador tem que ter cuidado para não chamar a atenção dele mesmo, para ele ser o foco. O foco tem de ser a palavra, o centro tem de ser a palavra, tem de ser Jesus e não o pregador. Então muitas vezes o pastor, o pregador usa aquele anel de ouro grande, caríssimo. Tem pregador, queridos, que esnoba. Parece que ele usa aquele momento de pregação para externalizar as suas vaidades pessoais, as suas frustrações. Ali é uma transferência das humilhações que ele sofreu, quem sabe na infância, quem sabe na caminhada. Ali parece que é o lugar da sua expiação, a expiação dos seus traumas, das suas loucuras. E você vê isso, esses pregadores aí. E muitos deles, muitas vezes, pregam e não pregam nada.
E talvez até prega. Coisa boa, conteúdo bom. Mas a vaidade é tão grande, o exibicionismo é tão grande, que acaba as pessoas ficando assim, poxa, mas que cara vaidoso. Então vista normal se você é mulher, vista uma roupa normal. Se você vai usar uma calça, usa uma calça que não seja muito justa. Se é uma saia, usa uma saia, sabe, que não vai ali despertar as pessoas. Se você vai usar um colarinho clerical, tem que ser discreto, sabe? Não pode ficar chamando a atenção. A atenção é a palavra. Excesso de joias, excesso. Então, respeite o seu povo. Esteja na medida do seu povo. Sabe? Muitas vezes, isso fica despercebido no meio do povo. A gente precisa de aprender. Jesus Cristo era assim. Ele misturava tanto com as pessoas, Jesus Cristo misturava tanto com as pessoas, que quando foi prender Jesus, eles precisaram de pagar para Judas, e os soldados tiveram de acompanhar Judas, porque eles não sabiam quem era, porque tudo era igual. Então, sejamos como Jesus Cristo. A igreja está vendo e pode cansar de você, que você está no brilho. Quem deve brilhar, eu volto a dizer, é Jesus e não você. Precisamos de ter uma boa linguagem, bom domínio da linguagem. Eu ainda estou nessa caminhada, estou estudando, estou me esmerando. Muitas vezes a gente tem erros de concordância. O brasileiro, a gente é assim, principalmente eu e você que talvez é enérgico. Mas eu estou me esmerando e é preciso então a gente usar o plural de forma certa, respeitar as regras da gramática, sabe? Ser prático, não usar palavra difícil que as pessoas não vão entender. Um pastor no púlpito falou assim: irmãos, abancai-vos. O que é isso? Usar palavras, sabe? Nós vai, nós vem, frases. É nós na fita. Ei, pessoal, fui. Então, cuidado. Esta é a maneira como nós devemos nos comportar. Então, você é o emissor, responsabilize pela mensagem. Falar é maravilhoso, é uma arte. Muitos da história tiveram feitos usando a fala. E olha, temos de entender também que a fala dirige a um só dos sentidos humanos, que é a audição. Nem todos os lugares que a gente vai pregar, que você vai pregar, tem um material como notebook, data show, aquele telão, né? Então a gente tem de aprender a usar o material. Me lembro de um pastor que foi pregar num lugar, chegando lá, ele havia preparado a palestra dele, e na verdade era um sermão transformado em palestra à noite, e como lá não tinha um data show, ele acabou mudando a mensagem, mas ele poderia antes já ter preparado a mensagem sem precisar desses recursos. Então a gente vai chegar em lugares que não tem os recursos. E outra coisa, tenha seus recursos. Compre o data show, compre o notebook, compre aquela caneta para poder, com aquele laser, para passar enquanto você está palestrando. Aprendamos sim a usar as imagens, sim, mas é preciso aprender a criar as imagens na cabeça das pessoas. As pessoas guardam os conceitos, sabe? Elas guardam. Então, segundo aquele irmão que escreveu aquele livro para as células, o Ralph Nabel, ele falou o seguinte: até que você não pregue 6 vezes o mesmo tema, as pessoas não vão entender. Esse é o que diz o Ralph Nabel. Até que você não pregue 6 vezes o mesmo tema, elas não vão entender. Os conceitos centrais da mensagem precisam de ser repetidos durante a mensagem várias vezes. Eu preguei a mensagem As colheitas do egocentrismo, e falando do homem, maldito homem que confia no homem. Enquanto eu fui pregando, eu sempre repetia:
As colheitas do egocentrismo. Cuidado, não confie em si mesmo. Pregava um pouquinho, cuidado, não confie em si mesmo. Cuidado, confia em Deus, não confie em si mesmo. Então a gente vai usando e repetindo para ser gravado na mente das pessoas. Então as pessoas só contam com audição, logo é preciso repetir. É importante o uso de ilustrações. A ilustração faz você ser entendido. Agora é preciso ter cuidado com a ilustração, porque de repente a pessoa vai lembrar da ilustração e não ouviu, não entendeu nada do que você pregou. Então a ilustração vem para clarear o conceito e não tomar o lugar do conceito. A ilustração tem que subordinar o conceito, subordinar a Bíblia. Ela tem que ficar subordinada ao conceito, a ilustração. Tem pregador que ama demais a sua voz. Sabe, acha bonito demais e acaba excedendo. Tem pregador que ele fala alto, ele fica lá e chega a suar. Tenha pausa. Saiba usar a palavra, depois dar uma paradinha. Eu estou vigiando muito quanto a isso, porque eu sou muito enérgico. E fico preocupado porque eu tenho que entregar aquela mensagem à noite e tem horas que as pessoas... Pastor, o senhor falou errado aquilo. Minha esposa fala, olha, Eugênio, você errou naquilo. Muitas vezes o pregador vai pregar e ele fala tanto de coisas sobre a Bíblia, mas não fala do tema proposto. Não fala daquilo que prometeu falar. Já viu aqueles pastores que decoram os versículos? Aí ele vai usar um texto do Velho Testamento lá, ele dispara para aquele texto de lá, vai no Rio Jordão, bebe água, volta e perdeu. Ele vai e não volta. Cita versículos sem fundamentos, vai falando para impressionar. Tem pastor que impressiona, porque se ele não impressionar, o povo não vai bater palma para ele. Aí ele impressiona usando muitas ilustrações, muitos versículos da Bíblia. Não pode. Você tem que ter uma palavra de Deus simples, direta, objetiva. Utilize as regras da retórica, utilize as regras quando você tem de ter uma introdução, você tem de ter o comentário, você tem de ter, na verdade, o meio, o fim. Então é preciso a gente entender que o sermão tem propósito. O James Grang, ele escreveu Um Sermão Eficaz. E ele fala o seguinte, que é preciso ficar claro que todo sermão tem de ter um propósito definido. O pregador tem que ter o hábito de formular a mensagem com um propósito definido. A gente tem de saber quais são os conceitos, o que Deus quer que você diga, o que eu vou falar para o povo. E para falar para o povo, é preciso então ter propósito, não é? É preciso ter um propósito, porque isso vai nos ajudar, vai te ajudar na construção do seu discurso, do seu sermão, da sua prédica. Sêneca, aquele poeta romano, ele disse, se você não sabe para onde vai, qualquer vento é vento a favor. Lembra do filme lá, Alice no País das Maravilhas? Quando naquele momento ali chega o gato risonho e pergunta para ela, para onde você quer ir, menina? E ela diz, para qualquer lugar. E aquele gato retruca, olha, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é por isso que muitas vezes a pessoa vai pregar e não sabe para onde que ele vai, ele começa a pregar, se perde. Então, é preciso ter propósito. E para a gente continuar, depois concluir, eu quero falar o seguinte, é preciso você, se for possível, decore o seu sermão. Decore. Eu sempre gosto de dizer que quando eu comecei a pregar, lá em Salinas, eu tinha uma mania de escrever. Eu pegava uma palavra, por exemplo, de um pastor famoso, e ali eu pegava aquela na fitinha, escrevia ali 10, 12 folhas. Eu ia lá para o Morro da Coruja, ia lá pregar para as bananeiras. Ia lá pregar para algum piquezeiro. E ali, quando eu voltava, estavam as ideias na mente.